Hoje nós vamos comentar, discutir, compreender um pouquinho mais como que funciona a questão do orientador, o que é o orientador do mestrado, como que funciona a escolha do orientador, como se dá esse processo, e a gente vai fazer isso em cima da pergunta da Fernanda Elisa, que me deixou numa saia justa para a gente falar sobre esse tema. Eu vou compartilhar algumas experiências com vocês e vamos ver o que vai acontecer, né, depois que esse vídeo for ao ar, porque é um assunto bem delicado. A gente imagina quando entra numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que todo mundo é de bem com a vida, todo mundo quer ajudar, que os professores adoram estar lá porque são pesquisadores, que sabem tudo de orientação, mas a expectativa e realidade é diferente e às vezes acontece um chabu no meio do caminho. A Fernanda colocou o seguinte: na verdade são duas perguntas e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Como funciona a escolha de orientador e aluno? Primeira pergunta. Segunda pergunta, um professor pode se recusar a ser orientador por não gostar do aluno, humor, apatia, qualquer coisa, ideologia? Então vamos lá. Como que funciona a escolha do orientador e aluno? Em primeiro lugar, você tem que entender que a relação orientador e aluno, o ideal é que ela seja muito próxima. É como se você estivesse quase casando durante aquele tempo com alguém. Porque esse orientador é que vai te cobrar, que vai dizer o que você deve ou não fazer, que vai te dar dicas para trabalhar, que vai assinar para você qualificar, que vai montar a sua banca de qualificação. Depois vai assinar para você defender e vai montar a banca para você defender. O que significa é que você vai ficar meio que dependente dessa pessoa durante esse tempo. E relações humanas não são fáceis. Isso é muito importante você saber. Você não consegue ir muito longe sem o orientador. Então, você tanto pode ter um orientador que fala assim, ó, te vira, eu não quero saber, eu quero pronto, vou olhar ali, vou assinar e a banca que aprove. Você pode ter aquele orientador que fala assim, não concorda com nada que você fizer. Você pode ter o orientador que cada hora vai mandar você fazer uma coisa. Você pode ter o orientador que vai ser gente boa. Graças a Deus só tive orientadores bons. Talvez porque eu tenha aprendido a escolher depois de tanta assessoria. 20 anos dando assessoria, ouvindo e vendo alunos com problemas gravíssimos. Uma coisa que eu faço bem é escolher meu orientador, porque olha, é complicado. E aí você pode ter diversos tipos de orientador. Então é muito importante você saber que não só ele pode te recusar, mas você também pode recusar o seu orientador. Porque tem que ser uma pessoa que você tenha, no mínimo, uma convivência estável. Tem que ser uma pessoa que vocês consigam se organizar. Por exemplo, tem aluno que consegue ir mais sozinho, então o professor deixa. Tem aluno que o professor precisa estar mais em cima. Então, você tem prazos para entregar e você vai depender do seu orientador para que esses prazos ocorram. Tem orientador que deixa aluno maluco, porque ele tem um prazo para entregar daqui um mês ou daqui uma semana e o cara não dá o retorno com os feedbacks que ele precisa, porque lembre-se, é o orientador que vai ter que assinar, você não consegue fazer nada sozinho, é um casamento. E aí, como que funciona a escolha do orientador? Depende da instituição e depende do programa, tá? Tem instituições que o professor já escolhe o aluno na própria banca de entrada, de ingresso. Então, esse orientador tem 5 alunos, por exemplo, e ele tem direito a 5 alunos. Então, na banca de seleção, ele já vê quem tem uma linha de pesquisa parecida, a pessoa que produz, que já sabe escrever, que tem experiência e absorve. Tem instituições que você manda um e-mail para o professor, se apresenta, já vai meio que trabalhando com esse professor, e aí você já entra na instituição com uma certa amizade e ligação com esse orientador. Você conversa antes. Então, ó, deixa eu ver, ó, vou ver aqui no programa, vou ver aqui, olha, gostei desse cara aqui, parece legal, vi alguns vídeos, marca uma reunião com o professor, vê se tem interesse, manda e-mail, enfim, você já vai entrar na instituição já com essa indicação. Existem instituições em que você não entra com o orientador, você passa
passa pelo processo, você tem uma banca e aí você vai escolhendo, você vai tendo contato com os professores e aí chega uma hora em que você aponta seu orientador, ou o professor mesmo vai se aproximar de você e você fala, não, eu quero você como meu orientador. Geralmente, vocês conversam antes, professor, gostei da sua linha de pesquisa, tal, e aí você vai meio que aqui afinando essa relação e depois ele vai aparecer, daí você vai ter que indicar o orientador, o primeiro ou o segundo, né, primeira, segunda opção, e aí você faz essa indicação e a coordenação aprova. Existem algumas instituições que você apresenta uma linha de pesquisa para o coordenador e aí ele vai falar, eu vou ver dentro da casa quem se interessa por sua linha de pesquisa. Aí você vai para um cara e pergunta, eu quero investigar isso. Tem interesse? Aí o cara, não tenho. Eu quero investigar isso. Tem interesse? Não tenho. Até que chega alguém e fala, tá bom, vai, eu aceito te orientar. Então, é uma outra possibilidade de você ter orientador. Tem instituição que não tem essa brecha e a instituição te dá o orientador. Vai falar assim, olha, seu orientador é esse. E aí você vai ter que tentar trabalhar com essa pessoa. Se você não conseguir, você vai ter que mandar um e-mail para a coordenação, vai ter que se manifestar e dizer que você não quer esse orientador. Um professor pode se recusar a ser orientador por não gostar de um aluno? Pode. Ele pode e muitos professores fazem isso. Não só de professor para aluno, porque eu tô falando aqui puxando o sardinha pro lado do aluno, né? Mas vamos também combinar que tem alunos que ninguém merece nessa vida. Eu mesmo já recusei alunos. Quando eu vi que o aluno começou a trabalhar comigo, na verdade, 20 anos de aula, 20 anos de docência com pós-graduação, 20 anos com consultorias, e eu me lembro claramente de 2 alunos que eu dispensei porque eles não queriam fazer nada. Tem um aluno que, inclusive, foi uma situação bem engraçada, que era de ciências da religião, doutorado, e aí eu perguntei, e aí, o que você está fazendo? Eu quero fazer alguma coisa sobre consumo, e consumo religioso. Aí eu falei, quem que você está lendo? Weber, Durkheim, o que você está lendo? Aí ele ficou olhando pra minha cara, nada. Falei, como assim nada? Eu não leio, eu vejo vídeo no YouTube, eu sou muito estrela, e eu vejo vídeo no YouTube. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, bom, se você quer uma orientação, você vai ter que ler. Desses autores que eu te falei, você não conhece nenhum? Aí ele falou assim, eu ouvi tal professor falando desse tal de Durkheim aí. Então veja, como é que você vai orientar como professor um aluno de doutorado que não conhece nem os autores base da linha dele? Então não tem condições. Então nós, professores, também podemos falar assim, olha, sinto muito, mas com certa pessoa não dá para trabalhar. Então, às vezes não é nem apatia. Às vezes, por exemplo, tem professor que tem uma linha de pesquisa só. Eu sou uma professora múltipla, porque eu sou de metodologia científica, então já orientei desde alunos de medicina, direito, engenharia, arquitetura, educação, porque a minha especialidade é orientar, é metodologia científica. Agora, se tem um professor que ele não tem essa metodologia científica, ele trabalha, vamos supor, nessa fase, por exemplo, ele trabalha com trânsito religioso. Então, ele só vai trabalhar nessa linha de pesquisa. Ele não quer saber de metodologia, ele não quer saber de quant, quali, nada disso. Ele aprendeu a trabalhar somente nessa linha de pesquisa. Então, ele vai adotar o perfil de orientação na linha de pesquisa dele. A maioria dos professores do Brasil de pós-graduação se especializam em suas linhas de pesquisa e não em metodologia científica. Talvez isso seja um grande problema, porque quando o aluno chega, ele quer saber assim, o que ele vai contribuir para a minha linha de pesquisa. E também, o aluno também não é só o professor. O aluno também pode chegar para o orientador e falar assim, não rola. Eu tô falando uma coisa, você tá falando outra coisa, e a gente não tá chegando no consenso. Eu tenho um prazo. Aí, nesse caso, fica uma situação bem chata, se você vai ter que cruzar com essa pessoa depois, dependendo da influência que ela tem no programa que você tá, pode ficar uma situação chata, mas anyway, não tem o que fazer, você vai ter que chegar com a coordenação
orientação, explicar que não dá para trabalhar, porque você tem um prazo e também que sua linha de pesquisa não concorda, sua linha de pensamento não concorda e pronto. Por exemplo, eu tive um caso recentemente que tinha uma professora que trabalhava com direitos humanos e direitos humanos muito voltado pro lado da mulher. E a pessoa que que se propôs a trabalhar com ela, era uma pessoa de pensamento totalmente oposto, era uma pessoa de família tradicional, de pensamento tradicional, era uma pessoa que tinha uma outra linha de pesquisa. Conclusão, uma outra linha de pensamento. Então, a orientação fica totalmente assim, a pessoa vai chegar e pelos autores que ela trazer, o professor já vai, opa, então isso faz parte do processo de relações humanas. E como você depende tanto dessa pessoa e as relações humanas são difíceis, é por isso que a gente tem tantos problemas na sociedade, tantos valores diferentes, cabeça diferente, polaridade diferente, pode sim dar esse choque. E infelizmente na pós-graduação é muito comum isso acontecer. E isso só ocorre também quando você tem essa dificuldade, tem esse desconhecimento, na verdade, de quanto você vai depender dessa pessoa, de quanto você vai precisar que essa pessoa ande junto com você. E muitos alunos falam assim, o orientador pode ser qualquer um, mas ele não entende que ele vai depender tanto desse qualquer um. E vice-versa. O professor já é mais safo. O professor, ele já passou por alguns momentos complicados, com certeza que todo professor fala. Em 20 anos, eu passei 2 vezes por isso e tive que rejeitar os alunos e falar, não dá, não tem como. E aí, a gente tem que também compreender um pouco e saber fazer boas escolhas. Fernanda, eu espero ter ajudado, espero que ninguém me odeie depois desse vídeo, porque são assuntos bem complicados. Um grande abraço e até a próxima!